Irmãos, nós andamos aqui no capítulo 10 de Hebreus por algum tempo, e o último versículo do capítulo 10 de Hebreus, ele fala sobre, aliás, aqui o verso 37 a 39, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Está se referindo ao Senhor. Todavia o meu justo viverá pela fé. Esse texto se reporta ao profeta Abacuque. E em seguida ele diz: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui ele começa a abrir uma espécie de picada na mata. Ele vai abrir aqui o caminho deste capítulo 11. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita com capítulos nem versículos. Isto só aparece lá pelo 12º século da nossa era, lá pelos 1100 por ali, quando, para ajudar na leitura, as Bíblias eram todas escritas à mão, normalmente em latim, em grego, em hebraico, e não tinha nem capítulo nem versículo. Tanto é que a gente tem algumas dificuldades nas divisões. As divisões, elas não são precisas. Nem os capítulos, nem os versículos, nem os títulos são originais da Bíblia. Às vezes tem títulos aqui que não são. Foram os tradutores que puseram para ajudar a gente a achar. Então ele agora vai entrar no capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo extraordinário. Todos são extraordinários, porque é do Espírito Santo, mas aqui vai tratar muito conosco. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos hoje, de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé, porque ele disse lá no final do capítulo 10, ele está dizendo que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí ele vai descrever: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nosso Pai, aqui está a Tua palavra, e aqui está este vaso frágil que depende de Ti. E aqui estão os amados do Senhor, e aqueles a quem Tu queres falar.
e aqueles que estão também na internet, e tu tens um propósito. Então fala conosco, pela tua palavra e pelo teu Espírito, e glorifica o teu Filho Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome dele. Amém. Então, queridos, hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre a natureza da fé e a criação pela palavra de Deus. Esse texto de Hebreus capítulo 11, 1 a 3, é um dos textos mais citados das Escrituras, onde o autor aos Hebreus nos ensina que a fé é algo que transcende a nossa compreensão. E ele vai falar também de que a criação do mundo foi formada a partir do nada. Visível. Nada concreto. Nada que pudéssemos pesar em algum sistema. Esse texto nos convida a compreender a essência da fé, que não é simplesmente acreditar naquilo que é visível, mas enxergar além das circunstâncias, confiando em Deus e em seu poder criativo. E isto não é possível para o homem natural. O homem natural, ele é tridimensional. Toda a mente dele é comprimento, altura e largura. Nada mais. São Tomás de Aquino, um teólogo católico, ele disse: nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. E os nossos sentidos, eles são sensoriais e tridimensionais. Ou eu enxergo, ou eu escuto, ou eu apalpo, ou eu degusto, ou eu sinto de alguma maneira, e eu não posso pensar em algo que fuja a essas coisas. Eu posso dizer que existe uma montanha de ouro, mas eu nunca vi uma montanha de ouro. Porém, existe ouro, existe montanha. Eu ponho o ouro na montanha como eu quero na minha cabeça. Cavalo de asa. Não existe cavalo de asa, mas existe cavalo, existe asa. E nós criamos, fazemos essas criações da nossa mente. Mas quando nós chegamos no transcendente, nós não temos como pensar. Quando João descreveu o Apocalipse, ele descreve como ruas de ouro, como pérolas, a partir daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vemos. Mas a fé transcende. Fé, Santo Agostinho, que foi um teólogo católico do quarto século, ele dizia: fé é crer naquilo que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. Fé é crer naquilo que não vemos. Mas a recompensa da fé é ver aquilo que cremos. Quando Jesus estava ali no sepulcro de Lázaro, ele disse: tiram a pedra. A Marta olhou para ele e disse: não, é de 4 dias, cheira mal. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus?
Olha, se creres, verás. Então, a fé é uma visão além do que nós conhecemos, do nosso mundo. Esse texto é muito profundo. E hoje eu quero explorar 3 aspectos principais. O primeiro é o que é a fé. O segundo é como a fé como a base do testemunho dos antigos. E o terceiro é a fé na criação do universo pela palavra de Deus. Então vamos voltar ao primeiro versículo. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 11, versículo 1. Ora está ligando ao versículo anterior. Nós, entretanto, somos da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse é o primeiro ponto, a definição da fé. Esse versículo nos dá uma definição mais clara e poderosa sobre o que é fé. A fé é certeza e a fé é prova. Aqui é descrito nesses 2 aspectos: certeza e prova. Ela é um atributo espiritual dado ao povo de Deus para se apossar dos efeitos da salvação. Ninguém nasce neste mundo com fé. Toda criança que nasce aqui é analfabeta. Todos os grandes artistas nasceram aqui com potencialidades, mas sem nenhuma atualização. Hoje nós vimos um violinista tocando violino aqui, mas ele não nasceu violinista. Ele aprendeu e toca violino, mas ele não nasceu com essa condição de violinista. Porém, aprender a ler e aprender artes é natural, como dotes que nós nascemos com ele. Mas a fé não. A fé é um dom de Deus que não é um atributo natural do ser humano. Nenhum ser humano nasce com potencialidade de fé. Ele nasce incrédulo. Ele nasce inimigo de Deus. Ele nasce morto espiritualmente. Ele não tem fé. E nós vamos tentar abordar isto aqui. A fé é um atributo espiritual. É um dom de Deus. O homem natural, morto espiritualmente, não possui o dom da fé. Não tente colocar fé na vida de ninguém, porque a fé não nasce de modo como educação, como leitura. As crianças vão para a escola analfabetas. Os professores vão estimular e vão dar condições para ela aprender a ler. E ele aprende a ler. E ele aprende a tocar violino. Mas fé não. Fé é um atributo espiritual dado espiritualmente por meio da palavra de Deus. A minha alma está apegada ao pó. O
que significa? A minha alma está restrita ao corpo, aos sentimentos, ao intelecto, a este mundo concreto. A minha alma está pegada ao pó. Aí ele grita: vivifica-me, segundo a tua palavra. Se não houver a vivificação que o Espírito Santo concede ao morto espiritual por meio da palavra, pode deixar que ele vai para o inferno sem ter que fazer nada. Nasceu incrédulo. Agora, as crianças têm um outro período antes de ter cometido o bem ou mal, que ainda estão isenta desse julgamento. Mas você não nasceu com fé. Você e eu nascemos ateus, incrédulos. E só temos fé mediante a obra do Espírito Santo, pela palavra de Deus. O homem natural morto não possui capacidade de ter fé. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, o homem natural, o homem psíquico, o homem que é da psique, ele não aceita, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque eles são bobagem, porque eles são moria, porque eles são tolice, e eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a primeira coisa que temos que entender é que a fé não é natural no ser humano. Você vê de vez em quando as pessoas dizendo assim: eu vou fazer uma fezinha. Você pode fazer fezinha, e vai ter fezona também, e vai ficar enfesado, mas isso não é fé. Isso são probabilidades, crenças, não fé. Então, o Espírito Santo dá vida espiritual ao morto, que estava espiritualmente morto, e ele passa a crer. E em consequência da palavra, vem a fé como um dom do Espírito Santo. Eu já contei para vocês aqui, uma moça que tentou suicídio aqui em Londrina. Eu fui visitá-la no hospital evangélico. Ela estava muito revoltada, e quando eu entrei no quarto, ela elogiou mamãe de tudo quanto era nome, me mandou ir para todos aqueles lugares onde ela tinha alguma propriedade, e fez uma verdadeira revolução. O que você está fazendo aqui? Eu quero é morrer. E eu disse: é a coisa que Deus mais quer, que você morra. Mas você é tão ordinária que nem para se matar presta. E aí eu tive que entrar na base da contraposição. Quando o bicho está bravo, você tem que ir mais bravo ainda. E eu levei um tempo para pegar uma Bíblia, um Novo Testamento, que estava na gaveta da mesa do quarto onde ela estava no hospital, e abri aquele texto, e durante uns 20 minutos eu expus a palavra de Deus para ela, que o que Deus queria é que ela morresse, mas não daquele jeito pífio de Gilete, mas por meio da cruz de Cristo. E quando eu cheguei num ponto, ela disse: eu creio. Eu digo: uau, isso aqui não é seu. Esse eu creio aqui é obra do Espírito Santo, por meio da palavra. E ali houve o descanso. Ela disse: me solta. Eu digo: agora não é comigo. Aí chamei a enfermeira. A enfermeira disse: não, eu não posso, tem que chamar o médico. Aí chamou o médico. O médico disse: o senhor se responsabiliza? Porque ela estava toda contida. Eu disse: eu não. Quem libertou ela se responsabiliza. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que fiz nada por ela. Quem fez foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo. E ele se responsabiliza. Ele disse: então eu vou soltar. Soltou.
Quando os pais dela entraram, disseram: o que está acontecendo? Ela disse: eu morri, pai. Eu morri em Cristo. Aí ele olhou para mim pensando que ela estivesse louca. Eu digo: é loucura mesmo. Isso é loucura de Deus. E essa moça foi liberta. Fez o curso dela aqui na universidade. Casou-se, mora aí para fora. Mas como é que foi que ela creu? Foi tão fácil crer? Não, é um milagre. É o milagre da fé dada pelo Espírito Santo. Só o homem espiritual pode ter a certeza da fé naquilo que espera. A certeza da fé torna mais leves as grandes aflições, mais breves as longas e mais suaves as amargas, disse Thomas Brooks. A certeza da fé é um dom de Deus para todo aquele que crê. A certeza da fé daquilo que esperamos. A fé nos dá uma confiança firme no que Deus prometeu. E mesmo que ainda não tenhamos recebido, nós já temos. Ainda que nós ainda não temos aquilo, mas eu já estou grávido daquela realidade. Eu já recebi. Isso é muito, muito sólido. O cristão vive com os olhos fixos nas promessas de Deus. Como a redenção final, a vida eterna, a presença constante de Deus em nossas vidas. A fé não é uma vaga expectativa, mas uma convicção sólida do que Deus disse vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. A confiança total nas promessas futuras de Deus, independentemente das circunstâncias presentes. Eu vou trazer uma diferençazinha aqui entre acreditar e crer. Muita gente confunde. Eu acredito. Tá bom. Mas acreditar não é a mesma coisa que crer. Um fazendeiro plantou uma semente de carvalho branco, o quercus, na frente da sua casa, lá na sua fazenda, e levaram-se meses, nada de brotar. Mas ele continuava a regar a semente. Todo dia ele ia lá, botava água na semente. Os vizinhos ali o criticavam, dizendo: rapaz, você está perdendo tempo. Esse carvalho não vai nascer nunca. E ele continuava molhando. Depois de um ano, nasceu. Porém, levaram-se anos para que esta planta se tornasse um arbusto. Porque o carvalho ele cresce muito lentamente. Mesmo assim, esse fazendeiro continuava cuidando e esperando no desenvolvimento da planta. E agora ele já estava velho, idoso. Depois de décadas, ele ouviu um dos seus vizinhos dizer: como esta árvore ficou frondosa. Como é linda essa árvore, é a mais linda da nossa região. Isso aqui não é fé. Isso aqui é crença nas leis da botânica. Ele sabia que o quercus não nasce da noite para o dia. O meu irmão operou um japonês aqui em Londrina de um câncer no intestino há muitos anos. E aquele senhor
No dia em que ele foi para o hospital, ele plantou um pinus japonês. E ele disse para a filha, dia sim, dia não, você tem que molhar. Depois ele voltou para casa. E quando fez 3 anos, ele foi ao consultório do meu irmão e disse, doutor, o meu pinus nasceu, faz 3 anos que eu fui operado. Tem coisas que demoram, mas isso não é fé. Isso são leis da probabilidade, são leis da botânica, são leis, vai chover. Eu tenho fé que vai chover, você não tem fé que vai chover, não. Não existe fé de chuva, se bem que a palavra diz que vai chover. Enquanto tiver céu, vai ter chuva. A fé não é uma mera probabilidade, mas a convicção sólida de que Deus cumpre tudo o que Ele disse que seria. Isso é fé. O exemplo que eu vou dar aqui é o de Paulo. Paulo estava sendo levado para Roma. E ele chegou num local e ele disse assim, não vamos viajar daqui porque as coisas, esse inverno está chegando. Não, vamos embora. E aí levaram e o navio estava se acabando. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos capítulo 27, versículo 21. Depois de algum tempo, 40 dias, aquele navio sendo açoitado, quebrando tudo. Depois você lê o capítulo todo para você entender mais. E capítulo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Que autoridade tinha Paulo para dizer isto? Baseado no mensageiro de Deus, na palavra de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Maria e com José. Maria, uma jovenzinha. O anjo Gabriel se manifesta a ela e disse, você foi escolhida, você é um vaso, e você vai ser o recipiente da sombra do Altíssimo, que virá sobre você. E o ente que será gerado em ti, será chamado Filho do Altíssimo. Qual era a evidência que ela tinha? Simplesmente ela disse, aqui está o vaso, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Isto é fé. Mas um homem que eu admiro, mas admiro mesmo, é o José, o marido dela. Porque ele não teve uma revelação direta. Assim, ele percebeu que a barriga da Maria estava crescendo. Os casamentos naquele tempo tinham um período de noivado em que a moça era dada em casamento, mas ainda não consumava. E de repente ele percebeu e quis deixá-la secretamente, mas de noite o anjo veio e disse, não deixe, porque o ente que está gerado nela é do Altíssimo. Você vai dar o nome dele de Jesus.
Agora, Maria sabia. Ela tinha experimentado a presença do anjo. Ela tinha experimentado a palavra de Deus. E ela sabia que nunca tinha ido a um motel. E ela estava grávida. Mas José. E José? Eu não tenho visto muitas pregações sobre José. Vejo falar só do trabalho que ele tinha como carpinteiro ou pedreiro. Como estão dizendo que ele não era carpinteiro, era pedreiro. Vivem mudando coisa na Bíblia, mas tudo bem. Mas esse homem me faz tirar o chapéu. Porque sem nenhuma evidência, ele creu na palavra do anjo em sonho. Hoje nós temos a Bíblia. E nós temos aqui o lugar onde nós podemos crer. Acreditar se baseia nas probabilidades. Crer se baseia na palavra de Deus. Crer é quando você se fundamenta na palavra de Deus. Não são sentimentos. É a palavra que vem. E quando nós nos apoiamos na palavra, quando o Senhor fala com o nosso coração pelo Espírito Santo, aí gera a fé. É comum se analisar a fé como envolvendo 3 etapas. Primeiro, conhecimento. Segundo, concordância. Terceiro, confiança. Primeiro é o conhecimento, a familiaridade com o conteúdo da palavra. Como é que vem fé? Pega a tua Bíblia. Senta com a tua Bíblia. Em vez de ficar sentado vendo televisão e pegando o lixo do mundo, essa droga que você pega aí de novela e gasta tempo enchendo a sua cabeça de nonada. Eu ia dizer uma coisa mais pesada, mas fica com isso. Pega a tua Bíblia sem entender e leia. Leia. Isabel Pontes era uma senhora aqui na nossa igreja. Isabel Pontes, filha de escrava, analfabeta, aprendeu a ler na Bíblia. Mistério. E ela lia e dava aula de teologia para qualquer um de nós. Porque é o Espírito Santo quem mostra. Sinésio Pereira, analfabeto, carroceiro de Londrina, foi meu professor de teologia dentro desse gabinete. Protestato Celestino, no Rio de Janeiro, varredor de colégio, analfabeto, mas que conhecia a palavra de Deus. Mistério. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia não de carreirinha. O que é ler de carreirinha? Vai embora. Leia e medite. Vai para lá e vem para cá. Mastigue, rumine. O boi come, depois volta para a boca e mastiga outra vez. Rumine a palavra de Deus. A fé vem. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus disse, por acaso quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? O que será isto? É que nós perdemos a palavra. Muita gente tem. Qual é a melhor tradução? Que não podemos. Mas eu quero uma Bíblia toda. Pega uma Bíblia, criatura. Uma Bíblia de capa de couro. Uma Bíblia não sei o quê. Uma Bíblia. Pega a Bíblia. Leia a Bíblia. Que a fé vem. Deus não pode mentir.
Então, conhecimento, segunda coisa, concordância. Foi o Senhor que disse, eu aqui não saio. Daqui eu não saio. Eu concordo com a tua palavra. Hoje o Marquinho estava pregando aqui pela manhã uma boa palavra, e ele leu o texto de Hebreus, perdão, o texto de Gálatas, colocando o nome dele. Eu, Marcos Peixoto, estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, Marcos Peixoto, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu, Marcos Peixoto, e aí ele foi e disse, vocês vão para casa e leiam a Bíblia colocando o nome de vocês. Põe o nome no cheque em branco. Aquilo que foi para o geral, põe para você. Receba como palavra de Deus. Então, concordância. E a terceira coisa é a confiança. Primeiro o conhecimento, a segunda a concordância, a terceira é a confiança. Não saio daqui, Deus falou. Eu confio, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aí você vai descansar. A primeira é o conhecimento, a familiaridade com o conteúdo da palavra. A segunda é a concordância, o reconhecimento de que a palavra de Deus é verdadeira. E o terceiro é a confiança, o passo essencial para se entregar a Deus. Eu sei que o meu Deus é poderoso. Essas etapas vão juntas no sentido de que só pode haver fé cristã quando o evangelho é conhecido e a verdade é recebida plenamente. Aí você pode dizer, puxa, isso aqui faz sentido. Romanos capítulo 10, verso 14. Ele diz, Romanos 10, 14. Eu sabia que eu não ia conseguir. É muita coisa para um dia só. Estou no primeiro versículo ainda. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essas perguntas de Paulo são fundamentais. Primeiro tem que ser alguém que pregue, para o outro ouvir, para ele poder invocar o nome do Senhor e ser salvo. Conhecer, concordar e confiar. A mulher estava orando, porque tinha um monte na frente da casa dela, e depois do monte tinha o mar. E ela disse, Senhor, eu vi na tua palavra que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se a gente pedir com fé, o monte vai sair daí, vai plantar no mar. E eu queria tanto ter uma vista bonita da minha casa. E eu vou aqui orar. Então ela se dedicou a uma hora de oração lá e pediu, tira esse monte da frente da minha casa. Foi dormir. Quando ela acordou de manhã e abriu a janela, o monte estava lá. Porque nós criamos uma fé como é que eu vou chamar isto? Hipotética. A mesma fé de Amy Carmichael, a menina de uma família de pessoas altas, e ela nasceu baixa. Todos os irmãos dela de olhos azuis, e ela nasceu com olhos castanhos. Todos os irmãos eram bonitos e ela era feinha. E ela não se conformava com isto. E ela começou a orar a Deus.
Senhor, por que eu nasci desse jeito? E então ela chegou a decidir um pedido de que seus irmãos, todos tinham olhos azuis. Ela disse, se o Senhor deu olhos azuis para os meus irmãos, o Senhor vai me dar olhos azuis. E orou com fé. E no outro dia ela acordou e foi direto para o espelho e lá estavam seus olhos castanhos. Ela disse, eu tive uma grande decepção, mas só depois eu entendi que Deus havia me escolhido antes da fundação do mundo para eu ser missionária na Índia. E eu não seria aceita com aqueles meus olhos lá no meio das tribos onde eu estive. E se você quiser depois, leia a história de Amy Carmichael, para você ver que tipo de pessoa que fez a diferença na Índia. Deus não tem receita de bolo da Dona Benta para ninguém. Ele faz na sua soberania. Mas você e eu precisamos conhecer a palavra para que nós possamos ter fé. A fé é uma convicção baseada na revelação de Deus e não nos nossos sentidos físicos podem captar. O invisível para o cristão é tão real quanto visível, porque Deus está presente e ativo, mesmo que não possamos vê-lo diretamente. Quando Tomé duvidou, ele não estava no grupo da igreja, quando a igreja estava, os apóstolos estavam reunidos naquela primeira vez que Jesus se apresentou a eles, e ele chegou, quando os apóstolos disseram, o Senhor apareceu a nós, e ele disse, vem com conversa não, eu tenho que enfiar o dedo nos buracos, eu tenho que enfiar a mão lá do lado dele. No domingo seguinte, eles estavam reunidos, o Senhor aparece e vamos dar uma olhada em João capítulo 20, verso 29. Quando Jesus aparece para Tomé, ele diz assim, João 20, 29, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes são os que não precisam ver para crer, porque são baseados na palavra de Deus. Quantas vezes na vida nós deparamos com situações em que não conseguimos enxergar uma solução imediata? É nesse ponto que a fé nos lembra que Deus está trabalhando no turno da noite. Ele está trabalhando na parte invisível. A fé nos faz esperar pelo que Deus prometeu, confiando que Ele cumprirá a sua palavra. Eu gosto muito de um teólogo americano chamado J. Blanchard. Ele disse que a fé é o meio pelo qual as nossas fraquezas tomam posse da força de Deus. E o andar pela fé significa estar preparado para confiar quando não nos é permitido ver. Não estamos enxergando nada, mas Deus está controlando tudo. Eu não estou percebendo a solução, mas eu sei que o Senhor está cuidando dessa área. Será que eu falo do testemunho dos antigos hoje? Já tenho 43 minutos, eu acho que eu vou esperar para domingo que vem. São 3 pontos desses 3 versículos. Primeiro, o que é a fé? A coisa mais irracional, apesar de ser totalmente racional. Eu disse a palavra certa, mais arracional, não irracional, mas arracional, acima da razão. Ela não é irracional, ela é arracional. A mente humana não pode captá-la pelo mesmo processo que ela vai estudar os teoremas matemáticos. Não. Ela é um mistério ligado à palavra de Deus. Mas você só pode tê-la pela revelação do Espírito Santo
através da palavra de Deus. O testemunho dos antigos, que nós vamos então tratar no outro dia, eu estou com uma série de propostas do Espírito para conversar com a igreja. Porque muita gente acha que tenho muita fé. Mas como disse alguém, a fé do tamanho de um grão de mostarda move um monte. E esses que dizem que têm uma fé do tamanho de um caroço de abacate, não move nem um grão de mostarda. Então alguma coisa está errada. Esta fé aí não está sendo colocada do ponto de vista de Deus. Há muita crença, há muito acreditar, mas não crer. Eu sempre uso as mesmas ilustrações porque não tenho originalidade, mas elas me ajudam. O avô da minha esposa, o pastor Charles, ele era um homem muito preparado, muito culto, e um dia eu estava com ele conversando sobre questão de avião. Pastor Charles, por que o senhor não vai para São Paulo de avião? Ele disse, eu não vou de avião, meu filho. Por que o senhor não vai? Porque eu não creio. Mas o avião é o transporte mais seguro depois do elevador. Ele disse, eu sei. Eu acredito que seja, mas eu não creio. Aí ele foi me dar uma aula do que é fé, do que é crer. Ele disse, eu acredito porque as leis da lógica me levam a isso. Mas eu, para crer, eu tenho que entrar. E eu não entro num avião. E se você entender que a fé é quando você entra em Cristo, é quando você é batizado em Cristo, é quando você agora não pode separar mais o café do leite, porque eles estão misturados. Cristo está em você e você está em Cristo. Ele é o autor da fé e Ele é o consumador da fé. Agora você tem fé. Agora não são sentimentos nem o entendimento. Eu estou baseado na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim, eu nada faço por mim mesmo, mas tudo quanto eu ouço do Pai, eu sim faço. É tudo dele. Então, ele é o autor da fé e ele é o consumador da fé. Não venha com essa de tenho grande fé, porque às vezes isso aí é para chamar a atenção. Quando eu era mais jovem, eu só estou terminando agora. Quando eu era mais jovem, eu era mais impulsivo do que sou agora. Ainda continuo. Mas uma vez uma senhora dessas piedosas de religião, e ela chegou conversando comigo e disse, pastor Glênio, esses piedosos têm uma voz cavernosa, uma voz assim para impressionar. Pastor Glênio, eu sou uma mulher de oração. Meu pai do céu, quem é de oração não conta. Jesus diz que aquele que ora, entra no quarto, ora em secreto, e o pai que vê em secreto vai recompensar. O que é história de fazer propaganda de oração? E ela disse, eu sou uma mulher de oração, os meus joelhos estão calejados. Então, ela levantou a saia um pouco para mostrar os joelhos calejados. E aquela impulsividade, eu disse, a senhora podia colocar a língua para fora? Por quê, pastor? Quando você vai ao médico, às vezes o médico pede para botar a língua. E como estão gravando, eu vou virar. Bota a língua para fora para ver como é que está. Ela disse, por quê? Eu quero ver o tamanho da sua língua. Isso aqui é um fato de chamar atenção para uma coisa que é privada e individual.
Quando alguém tem fé, não fala que tem fé. Vai agir por fé. Vai viver na fé. Se alguém é de oração, não fica aí contando que é de oração. Porque ele vai viver em oração. Vai viver na intimidade com o Senhor. Então, preste bem atenção. Senhor, eu sou um pobre, miserável pecador, alcançado pela tua graça. E o Senhor põe a tua fé dentro de mim, para que eu viva de ti, por ti e para ti. Isso muda tudo. Vai mudar toda a fé é o quê? A fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Oh, eu sei, o Senhor vai fazer. Naquela noite, só contar essa e pronto. Naquela noite de Covid, na minha casa, altas horas da madrugada, entrou um negócio escuro assim. Você vai morrer. Sozinho ali, eu não dormia. Olhei assim para cima e disse, como é que pode matar quem já morreu? Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Daqui a pouco fez... E eu não vi nada, só vi a suavidade chegar. Outro dia pela manhã, reverendo Messias Anacleto me liga e diz, meu filho, o Senhor me deu um texto essa noite. Não morrerás, mas viverás. Mais tarde, a minha sobrinha lá em Brasília me liga e diz, tio, a irmã fulana, que era uma irmã de oração, estava às 3 horas da madrugada orando. E disse hoje para mim, minha filha, essa noite o pastor teve uma grande luta com as forças do mal, mas a palavra do Senhor venceu. Porque Ele é que vence. Não é a sua fé, é a fé dele mesmo que está em nós. Quando Jesus disse, a tua fé te salvou, é porque ela estava perto dele. Ela estava se ligando a ele. Ele deu fé para ela crer nele. Como o sol dá luz para a gente ver o sol. Tanto assim. Então nós temos uma fé que veio do Senhor. O Senhor coloca a fé no nosso coração. Não é? Como é que é aquele hino da fé? A minha fé e o meu amor foram firmados no Senhor. Foram firmados no Senhor. Nunca você vai dizer que, olha, eu tenho fé. Como se fosse sua. Se você disser, diga assim, ele me deu fé. A fé é dele. E você vai ficar muito seguro com essa realidade espiritual. Eu disse para você que era complicado hoje, não foi? 3 assuntos, mas não deu para ir mais adiante. Mas a gente vai, com o tempo, mostrando que o Evangelho é o melhor lugar da vida.